Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar nesta sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Deixemos que a paz de Deus habite no teu coração e este dia possa transcorrer na abundância desta paz. Esta paz de Deus, que você, à medida que se aproxima de Deus, escutando, meditando sua palavra, o seu coração se preenche, é inundado desta luz, desta presença amorosa de Deus. Seja você um multiplicador desta luz, um multiplicador desta paz que habita em ti. Assim, o Evangelho que hoje nos oferece a Igreja, Lucas 9, versículos 18 ao 22, quer nos chamar a atenção para algo importante na nossa caminhada. Leiamos o Evangelho. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E aconteceu, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezemos esse texto também a partir de 3 momentos. O primeiro, o lugar que se encontra Jesus. O que está fazendo? Rezando. Lucas é um dos grandes evangelistas que sempre coloca Jesus em oração. E Jesus, mais uma vez, está em oração, em consonância profunda com o Pai. A oração de Jesus não era ler um texto, recitar um texto. A oração de Jesus era uma oração silenciosa, contemplativa, meditativa. Jesus meditava com profundidade. Muita gente hoje diz que não consegue meditar, porque meditar significa calar os nossos pensamentos, entrar em sintonia plena com Deus. Jesus, ao meditar, entrava em sintonia plena com o Pai. É um grande convite que nos faz Jesus neste Evangelho. Meditemos. Meditar é fazer com que o nosso coração, a nossa mente, se una ao coração. É fazer com que corpo e espírito estejam unidos. Rezar com o corpo inteiro. Meditar significa isto, rezar com o corpo inteiro. É ir ao encontro de um outro eu que não sou eu, que é Deus, este outro eu que está dentro de mim. Só é possível entrar em sintonia com este outro eu que não sou eu, pela meditação, ou seja, respirando Deus. Respiremos Deus, sejamos testemunha desta presença amorosa de Deus em cada um de nós. É no resultado desta oração silenciosa, contemplativa, que Jesus se dirige aos seus discípulos e pergunta: Quem diz o povo que eu sou? Pedro responde em nome dos outros discípulos. Uns dizem que é João Batista, Elias. Outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus está sendo muito bem avaliado, mas não é isto que Jesus quer escutar.
Jesus quer escutar a experiência de cada um. Qual é a experiência que você tem de mim? O que você diz desse encontro que tens comigo? Aqui se percebe que a resposta de Pedro é uma resposta aleatória. Não é uma resposta de uma experiência pessoal. Por isso Jesus segue para a segunda parte do texto, quando pergunta agora: e vocês, quem dizem que eu sou? Ou seja, qual é a experiência que vocês dizem de mim? O que eu motivo? O que eu suscito no vosso coração? Pedro diz: tu és o Cristo de Deus. Ou seja, é isso que Deus suscita no coração dos discípulos. Tu és Deus. Nós vemos em ti Deus. Tu és a plenitude deste Deus. Pedro, portanto, aqui revela a sua experiência com este Deus que o chamou. E a experiência com este Deus revela a ele que Jesus é Deus. Deus significa aquele que veio me salvar, aquele que veio nos resgatar, aquele que nos traz uma notícia nova, um jeito novo de ser pessoa. O texto diz que Jesus proibiu que Pedro e os discípulos contassem essa descoberta a alguém. A princípio nos perguntamos por que Jesus proibiu isto. A terceira parte do Evangelho e última responde o motivo. Quando diz Jesus: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. É por isso que Jesus proibiu. Porque Pedro e os outros discípulos, sim, tiveram a sensação e uma experiência que dizia: tu és Deus. Só que esta sensação e esta definição de que Jesus é Deus, o Cristo de Deus, não ainda abriu a mente desses discípulos para que compreendesse que este Deus iria passar pela provação da cruz. Estes ainda não estavam, digamos, preparados para isto. Por isso Jesus proibiu, conhecendo o território do coração destes homens. Jesus diz: o Filho do Homem vai sofrer, ser rejeitado, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Ou seja, o fim de Jesus não será a morte. O fim de Jesus será a ressurreição. A morte será um processo que o levará à ressurreição. Para chegar à ressurreição, Jesus precisou passar pelo processo de morte. E é justamente por isso que Jesus proíbe que os discípulos divulguem a descoberta de que ele é o Cristo de Deus, porque ainda precisavam estes darem passos para acolher e compreender esse mistério que Jesus agora apresenta, passar pela morte para chegar à vida plena. Rezemos, amados irmãos e irmãs, e peçamos a Deus a graça de ver sempre na morte um sinal da vida, a vida que transparece e que a sua plenitude passa pela experiência da morte física. O Espírito vive e salta justamente aos olhos por esta experiência. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,